Boa noite, gente. Boa noite a todos. Muito feliz de a gente estar nesse encontro presencial. Todo encontro presencial ainda fico emocionada, gente. Já teve um monte, mas é isso. Ver a casa cheia é muito bom. Vou começar aqui com o nosso preparo. O nosso preparo tem duas partes, aí eu vou ler cada uma e comentar. A primeira parte diz assim: quando a lição oferecer dificuldades à tua mente, compelindo-te à desistência do progresso individual, aplica-te ao problema ou ao ensinamento mais um pouco e a solução será clara resposta à nossa expectativa. Muitas vezes, quando a gente está passando uma situação difícil, um problema na nossa vida, que é normal, né? Na nossa encarnação, a gente vem para mesmo ser testado, para que a gente possa aprender e evoluir. No momento que a gente está passando um problema, muitas vezes a nossa mente fica tão turbulenta que a gente tem muita dificuldade em encontrar uma solução, em olhar para aquilo que a gente está passando e conseguir se conectar a fim de buscar uma solução. Então a gente pensa que não tem solução, que aquilo não é pra gente, que a gente não vai sair daquela situação. E a proposta aqui desse preparo é justamente que quando acontecer esse momento de turbulência, que a gente possa se agarrar à nossa fé, que a gente possa silenciar um pouquinho a nossa mente, porque quando a gente silencia, a resposta vem. Quando a gente silencia e confia, a resposta vem em nós. Então que nas próximas vezes, ao passar por essas dificuldades, a gente possa se concentrar e esperar que a resposta venha. A segunda parte do nosso preparo diz assim: esperar sem revolta, sentir sem maldade, conhecer sem desprezar, cooperar sem desajustar, melhorar sem exigir, perseverar no melhor sem esmorecer, silenciar sem desajudar, servir sem escravizar-se, ensinar sem ferir, viver buscando a luz sem a aflição do fim, progredir constantemente sem deixar de ser simples. Então essas situações que a gente passa na nossa vida e que muitas vezes viram a gente de cabeça para baixo nessa turbulência, elas ajudam a gente a encontrar esse equilíbrio, esse caminho do meio, essa maturidade espiritual. Então, por mais que na hora que essas situações venham, a gente ache difícil e ache que a gente não vai dar conta, é silenciando, é aprendendo a ouvir a gente, a espiritualidade, esse apoio que está sempre em volta da gente, segura sempre a nossa mão, que a gente consegue, então, encontrar esse caminho. Esse foi o preparo de hoje e agora eu vou chamar o Marco para a nossa prece inicial. Olá pessoal, tudo bem? Vamos entrar nessa ambiência, pedir para todo mundo se conectar, fechar os olhos, para a gente poder começar o trabalho de hoje. Mestre Jesus, toda a espiritualidade de luz, todos os mentores desse trabalho, que possamos nesse momento, nessa oportunidade, estarmos aqui de coração e de mente para essa palestra especial que a nossa querida trabalhadora, a Casa Cristina, vai fazer para cada um de nós, que possamos sentir em nossos corações esses ensinamentos, não como algo que entre por um lado e sai pelo outro, mas como algo que possa trazer de verdade ferramentas para a nossa mudança, ferramentas para a nossa evolução, que possamos estar com os ouvidos atentos, mas que possamos principalmente, Pai, sairmos daqui mais preparados para os desafios que a vida traz, com mais certeza do bem que temos que buscar, do caminho que precisamos seguir, do farol que é a nossa caminhada, e que possamos colocar em prática esses ensinamentos especiais, que possamos a cada dia dar mais um passinho rumo à felicidade real, à felicidade plena. Que assim seja e que a gente comece esse trabalho maravilhoso de hoje. Cristina, é contigo. Obrigada. Boa noite a todos. Boa noite. Mais uma vez nós estamos aqui reunidos para refletir um pouquinho mais sobre um assunto que é muito legal e que sempre traz um grande questionamento, um grande ponto de interrogação para todo mundo. Afinal, a
A gente tem ou não tem livre-arbítrio? Porque se a gente lembrar lá da questão lá do Livro dos Espíritos, que eu não sei o número, não sei ela direito, mas é algo mais ou menos assim. Os espíritos nos dirigem, e aí a espiritualidade diz muito mais do que imagineis. E se é assim, como é que fica essa história de livre-arbítrio? Como é que a gente funciona, na verdade, com a questão do livre-arbítrio? E aí, um distinto senhor chamado Leon Denis fez a gentileza de escrever um livrinho pra gente, fininho, uma coisa pouca assim, entendeu? Fininho. Problema do ser, do destino e da dor. E um dos assuntos que ele traz pra gente é exatamente isso, e é baseado nisso que a gente vai refletir sobre esse assunto de hoje. Será que é assim? Agora sim. Não. Não está zerado. Era só para ver se a gente estava ligado, né? Isso, então estávamos desligados. Então a gente vai entrar aqui nos conceitos gerais. E aqui vem assim: livre-arbítrio é o poder que cada indivíduo tem de escolher as suas ações, que caminho quer seguir. É uma expressão utilizada por diversas religiões, como o cristianismo, espiritismo, budismo e etc. O real significado de livre-arbítrio tem sentidos religiosos, psicológicos, morais e científicos. Ou seja, mesmo aquela pessoa que não professa absolutamente nada, entende que existe um negócio chamado livre-arbítrio na vida dele, tá? Para algumas pessoas, o livre-arbítrio significa ter liberdade. Será? E muitas vezes confundem com desrespeito e falta de educação. Bom, desrespeito e falta de educação, gente, é desrespeito e falta de educação, não confundam com nada além disso, tá bom? Vamos lá. Cada um realmente tem o direito de fazer o que quiser com a sua vida, escolher qual caminho quer seguir, desde que não prejudique ninguém. Será? Essa expressão não está na Bíblia. No entanto, em diversas passagens nós podemos ver que Deus dá o poder de escolha ao ser humano. Segundo a Bíblia, a vontade de Deus é que as pessoas sigam os seus mandamentos e façam coisas boas. Se a gente parar para pensar nisso propriamente dito, o livre-arbítrio já tem interferência, porque eu posso simplesmente querer fazer o mal. Né? Então aqui Deus já está falando, não pode fazer o mal, tem que ser bonzinho. Também é possível ver na Bíblia que cada pessoa vai prestar contas da forma como usa o livre-arbítrio. Ou seja, vai ser responsabilizada pelos seus atos. E aí a gente tem que pensar no seguinte: temos dois caminhos, dois prêmios, dois presentes. Um se chama ônus e o outro se chama bônus. Qualquer que seja o resultado daquilo que nós fizermos, a gente vai colher um negócio desse no final. A Bíblia também fala em predestinação, onde algumas pessoas são escolhidas mesmo antes de nascer e são predestinadas a seguir o caminho de Deus. Bom, estando num momento em que a gente está fazendo o que é certo ou fazendo o que é errado, a gente está no caminho de Deus, né, gente? Sempre. Porque a gente é filho desse cara lá chamado Deus. A gente tem um negócio chamado centelha divina, e mesmo que a gente se desvie daquilo que Ele quer, porque Ele quer que a gente seja bom, a gente está no caminho para poder aprender, tá? Então até aqui a gente não teve grandes esclarecimentos sobre o livre-arbítrio. E a gente, para pensar em livre-arbítrio, a gente vai conversar um pouquinho sobre reencarnação. Então a gente consegue assim entender, né, assim, basicamente dois conceitos: a reencarnação planejada e a reencarnação compulsória, tá? A gente vai ver aqui a reencarnação planejada. Esse planejamento nada mais é do que uma série de acontecimentos que a gente programa, né, para que a gente possa executar na encarnação que a gente está combinando. Aí, o que a gente faz? A gente se encontra lá com umas pessoas, né? Depois que a gente começa a descobrir algumas questões que a gente fez no verão passado,
né? E aí a gente se reúne com esse pessoal e esse pessoal faz assim, olha, vamos combinar que isso aqui a gente pode fazer? Você vai voltar naquela família, você vai ser filho daquele inimigo, porque com aquele inimigo você já tem condição de se reconciliar. E aí você vai ser filho daquele outro inimigo, porque ele também precisa ser seu pai. E daquela outra inimiga, porque também precisa ser sua mãe. Nossa, gente, só inimizade não. A gente tem coisas que são fraternas, legais, né? Amores que vêm como missão e se reúnem, né? E aí a gente vai trazer um exemplo bem legal do meu livro. Ninguém pode olhar o estado do meu livro, tá? Porque o meu livro, ele é especial. Ele é uma capa dourada. Dourado velho, né, gente? Mas é dourado. E aí eu trouxe assim, só pra gente lembrar da reencarnação da Dona Laura, que eu sempre chamo ela de Isabel, não sei porquê. Inclusive no nosso estudo do nosso lar, tem uma parte lá que eu chamo ela de Isabel. Eu vendo Laura e chamo a mulher de Isabel, mas tudo bem, eu sempre faço isso. Então, o que acontece com a Laura? A Laura, depois de conquistar bastante condições, né, nos trabalhos que ela estava fazendo lá no nosso lar, ela consegue uma nova reencarnação junto do marido dela, do Ricardo. O Ricardo já tinha voltado para a erraticidade e ela continuava lá, e nesse momento, depois que ela planeja todas essas questões, ela também fala sobre assim, a assistência da espiritualidade quando ela estiver aqui, porque ela tem medo de falhar novamente, ou seja, ela já vem com essa missão, ó. E ainda assim não está conseguindo, está usando de uma forma equivocada o livre-arbítrio. E aí ela pede para que ela não tenha alguns problemas relacionados a questões sanguíneas, porque foram coisas que vieram junto com ela nas últimas encarnações que contribuíram também para a falha dela. E aí a gente para e pensa, poxa, se ela tem isso já impregnado lá no DNA espiritual dela, muito provavelmente se ela não conseguir auferir o sucesso, aquilo vai voltar a perturbar ela de novo. Porque dependendo de como ela se comportou nessa encarnação, muito provavelmente ela vai precisar espiar isso novamente. Então aqui a gente tem um exemplo bem basiquinho da encarnação programada. Tá? E a gente vai falar dessa que é light, porque a gente já estudou uma mais punk lá do Sigismundo. Sigismundo é punk. Aí a gente combina e fica assim, ó. A gente arrasa no nosso look. Porque a gente combina tudo. A gente combina as coisas que a gente precisa fazer e o corpo que a gente precisa ter para poder. Você gostou, né? Da próxima vez você combina assim, lourinha, fofinha, olha essa cara. E esse óculos? Combinou até que de óculos, né? A gente já combinou assim, mas não é. Então, o que acontece? A gente combina tudo. Quando a gente tem condição de combinar, a gente combina tudo. Inclusive, eu acho que já é no Mensageiros. Eu acho que é no Mensageiros que tem a história de uma mulher que volta lá no departamento lá de reencarnação para que ela mude alguns contextos do corpo, do planejamento do corpo, porque ela vinha bonita demais e isso já tinha atrapalhado ela em outras encarnações. Então ela queria vir com menos beleza física, para que ela não falhasse dessa vez. E aí a gente vê como as coisas são planejadas e como tudo contribui para a gente no final. Então, quando a gente tem toda essa bagagem, desse planejamento, toda essa história, a gente fica pensando assim, tá, e onde é que vai entrar o livre-arbítrio aí? Porque eu já combinei tudo, eu já sei tudo que eu vou fazer. Será que é tão simples assim? A gente combina que vem ou linda ou feia, ou loura ou morena, ou alto ou baixo, ou gordo ou magra, ou rico ou pobre. Onde será que está toda essa história aí? Aí a gente tem uma tal de reencarnação compulsória. Quando a gente pensa na reencarnação compulsória, é tipo assim, olha só, você vai. Mas eu tô dormindo. Tá
alguém vai dizer que você vai. E aí, quando acontece isso, a gente também no nosso lar tem um outro exemplo, que é o exemplo do pai do André Luiz e daquelas 3 moças, 2 moças, não lembro agora a quantidade de moças, acho que são 3, que se associaram a ele de forma perversa e não permitem que ele consiga nem ter um tipo de atendimento mais efetivo. Né? Então ele está na zona umbralina, sofrendo, padecendo com a obsessão delas. Elas, por sua vez, também estão em sofrimento. E aí a mãe do André Luiz, que já é um espírito mais evoluído, consegue, junto dos seus mentores, a possibilidade de reencarnar e junto com ele formar uma nova família, onde ele será de novo o marido dela e ela vai receber as moças como filhas. Então ela está sabendo de tudo, mas ele não está sabendo de nada. As meninas menos ainda, né? Talvez, quem sabe, durante todo esse momento, todo esse preparo, esses espíritos que continuariam lá, porque a gente precisa esperar essa galera toda reencarnar, crescer, virar adulto, se conhecer e esse processo todo pode sofrer alguma mudança, porque a gente não sabe como é que isso tudo vai acontecer. Então, a gente tem ali escrito assim, olha, precisa voltar, ponto. Precisa conhecer o fulano, precisa conhecer a fulana, mas no meio de todo esse caminho, coisas podem acontecer e modificar esse planejamento inicial ou retardar que isso tudo aconteça. E é mais ou menos assim, olha, acontece quando a gente contraria de alguma forma as leis divinas. O que seria contrariar de alguma forma as leis divinas? A gente mata alguém, a gente trai, a gente prejudica, a gente rouba. Então, tudo isso está lá contra aqueles 10 mandamentos que a gente já traz lá impregnado, né? Que são as nossas diretrizes, né? Aquele momento nosso Robocop, que é aquela diretriz que você sabe que você não pode contrariar de jeito nenhum, mas ainda assim você teme e contraria. E aí, quando não tem condição, por qualquer motivo, desse espírito participar dessa programação, que é o caso do marido, pai do André Luiz, por exemplo, um outro grupo de espíritos vai lá e combina, que foi o caso. A mãe do André Luiz se reuniu lá com os mentores, com Clarence, e falou assim, não, olha, vamos fazer desse jeito, porque aí eu consigo, né, trazer para o meu seio amoroso esse marido, que é um espírito de quem ela gosta muito, e essas moças como minhas filhas, e a gente consegue consertar isso pela lei do amor. Será? De todo modo, uma vez reencarnado, nós passamos a ser responsáveis pela nossa vida, pelos nossos atos. E a gente deve lembrar que o livre-arbítrio nos faz responsáveis por todas as nossas ações e depende somente de nós mesmos escolher qual caminho desejamos seguir, seja ele bem ou mal. Ou a gente vai seguir do bem, ou a gente vai seguir do mal. Quem pode garantir, no caso do pai do André Luiz, por exemplo, que ele já desde novo ele descambou e fez outras escolhas? A própria mãe do André Luiz não pode ter mudado de ideia? E ainda, o livre-arbítrio ele é ampliado na medida em que passamos a analisar tudo à nossa volta para o que devemos ou não fazer. Com isso, a liberdade vem da vontade de adquirirmos novos conhecimentos e virtudes. A gente tem que lembrar que esse marido da mãe do André Luiz, ele viria filho de alguém. E a história desse casal a gente não conhece. A gente não sabe em que tipo de família ele foi recebido. Qual foi o tipo de conceito que ele recebeu quando criança? Qual tipo de educação? Porque tudo isso é uma base para a gente aqui. A gente pode mudar lá na frente? Claro que pode. Mas a primeira leva de informação que a gente tem
vem da nossa família, vem do nosso pai, da nossa mãe, dos nossos avós, ou seja, de quem nos cria, de quem nos educa, né? Então tem todo um contexto que envolve isso aí, que passa por um processo muito longo que às vezes a gente também desconhece. Aí na reencarnação compulsória a gente vem assim, ó. Sabe? Eu estou fazendo o que aqui? Ninguém me perguntou nada. Se você quer liberdade, tem que ter responsabilidade. Alguém sabe quem foi que fez essa frase, criou essa frase? Porque eu não sei. Mas eu sei que o meu pai falava isso para mim a minha vida inteirinha. Desde que eu comecei a me entender por gente. Desde que eu tirava a nota vermelha na escola, ele já falava, olha, se você quer liberdade, você tem que ter responsabilidade. Se você não tira boa nota na escola, você não pode descer para brincar com seus colegas. Você não pode sair com seus amigos no final de semana. Isso para mim, no segundo segmento do fundamental, foi o fim do mundo. Especialmente naquilo que hoje o pessoal chama de 8º ano, que era a antiga 7ª série, que era o terror da vida de todo pré-adolescente. E eu tenho quase certeza que meu pai não leu Leon Denis, tá? Então a gente tem aqui esse distinto senhor, que é o Leon Denis, que fala sobre a liberdade e o livre-arbítrio. E aí ele coloca o seguinte, que uma liberdade é a condição da alma humana que sem ela não poderia construir o seu destino. Então, essencialmente, a nossa alma, o nosso espírito é livre. Então a gente já tem essa condição. Tá? Ele diz mais, à primeira vista, a liberdade do homem parece muito limitada no círculo das fatalidades que o encerra. E aí a gente vem com toda aquela questão lá, daquela programação que está lá na memória RAM, ou que a gente combinou, que alguém botou lá pra gente, né? São as nossas necessidades físicas, as condições sociais, os interesses, os instintos, mas considerando essa questão mais de perto, a gente vê que essa liberdade é sempre suficiente para permitir que a alma quebre esse círculo e escape às forças opressoras. Então a gente tem uma condição de que a gente pode modificar tudo. É essa liberdade, é isso que a gente já tem. A gente tanto pode modificar que a princípio a gente vem para fazer uma determinada coisa e passar por um determinado tipo de tormento que, dependendo daquilo de bom que a gente fez, esse tormento ele sai daquela programação. Ou ainda, a gente tem muita coisa boa para viver, mas a gente quis atormentar a programação toda, então toda aquela coisa boa sai, né? Porque aí a gente tem que pensar no lado bom e no lado mal, né, gente? A gente não pode pensar só na coisa boa que vem, a gente tem que pensar no lado mal, porque às vezes a gente faz as escolhas erradas. E uma outra... Oi? Só às vezes. Só às vezes, entendeu? Eu não quero contar dos meus às vezes, não, vamos pular essa parte. Mas aí, o que que acontece? A gente precisa entender que mesmo que a gente faça algumas reflexões, tipo assim, eu não escolhi isso. O fato de você, em tese, não escolher já é uma escolha. Então, a escolha ela é sempre positiva do ponto de vista, quer você queira, quer você não queira, de alguma forma você concordou com aquilo. Né? Ah, mas a encarnação é compulsória. Eu não sei que eu tenho que casar com a mãe do André Luiz e ter 3 filhas. Eu não sei disso. Mas todo o contexto da vida vai levar para que aquilo aconteça. A menos que no meio do caminho aconteça alguma coisa e essa programação seja abortada de alguma forma. Mas, a princípio, se a gente fizer uma análise, uma reflexão basiquinha de algo assim que é muito gritante na nossa vida, cada um de nós, a gente vai entender que, olha, isso faz parte da minha memória RAM, está lá na minha programação que ninguém mexe. Então, eu tenho que dar jeito nisso de qualquer forma. Tem que ser nessa vida, entendeu? Não adianta mudar. E quando a gente começa a fazer essa reflexão de uma forma mais tranquila, a gente entra na página que a Bela leu pra gente, né, de que é aquela coisa assim, olha, se você se tranquilizar, aí você vai ter ajuda de uma forma melhor. Por quê? Você vai conseguir
ter algum tipo de inspiração que te auxilie, que te oriente em determinadas questões da vida. Ele diz ainda que liberdade e responsabilidade são correlativas no ser e aumentam com a sua elevação. Vamos lembrar que meu pai dizia isso a vida inteira e eu era só uma criança. Mas foi uma coisa que ficou em mim para sempre. Meu pai esteve comigo até os meus 22 anos. E eu nunca esqueci isso que ele disse. Volto a dizer, eu tenho quase certeza que ele não leu Leon Denis. É a responsabilidade do homem que faz a sua dignidade e a sua moralidade. Sem ela, não seria ele mais do que um autômato no joguete das forças ambientes. A noção de moralidade é inseparável da liberdade. A responsabilidade é estabelecida pelo testemunho da consciência, que nos aprova ou censura segundo a natureza de nossos atos. Ou seja, a gente sabe de qualquer forma que fazendo bem ou fazendo mal, no final a gente vai colher lá aqueles presentes que eu falei no início, o ônus ou o bônus. E considerando isso, quando a gente faz uma coisa errada, a gente já sabe que corre um grande risco de ser descoberto e aí a gente vai só receber o ônus. Quando a gente faz uma coisa certa, mesmo que ninguém saiba, a gente sabe que de uma certa forma a gente vai colher uma coisa boa dali. Mesmo que seja só uma paz de consciência. Mesmo que seja só aquela questão assim, poxa, olha, eu fiz o meu melhor com aquilo que eu podia e eu tenho certeza que vai dar certo, vai ficar bom. A gente às vezes não consegue ver o resultado ali na hora, não consegue ver pertinho, mas lá na frente a gente vê que o negócio deu resultado. Se a liberdade humana é restrita, está pelo menos em via de perfeito desenvolvimento, porque o progresso não é outra coisa mais do que a extensão do livre-arbítrio no indivíduo e na coletividade. Olha que coisa legal. Se nós pegarmos a nossa sociedade, a nossa aqui, brasileira, tá? E compararmos o que nós temos hoje com o que nós tínhamos na década de 40, por exemplo, a gente progrediu a beça. E eu estou falando de liberdade individual. A gente já começa pensando que hoje as mulheres podem, inclusive, frequentar as escolas militares. Inclusive as escolas militares, que era um local plenamente proibido para a mulher acessar, né? A mulher que trabalhava dentro das forças militares, elas sempre fizeram parte do quadro civil dessas forças. A minha avó, por exemplo, ela técnica de enfermagem na Marinha. E ela fazia parte desse quadro civil. Hoje, as mulheres já chegam ao oficialato na Marinha, no Exército, na Aeronáutica. Então, olha como modificou a questão da sociedade. Agora, isso começa a partir de um primeiro indivíduo. Alguém que pensou, olha, se ela pode ser civil, ela pode ser militar. Vamos detonar com ela para ela desistir? Vamos detonar com ela para ela desistir. Mas a gente vai deixar ela entrar. Afinal de contas, ela não quer essa igualdade? Isso tudo foi o quê? Foram mudanças pessoais. Foram algumas mulheres que se despontaram em seus processos, em seus progressos. Algumas perderam a vida, outras conseguiram ascender de alguma forma dentro do seu círculo social. Aquilo cresceu e se transformou. Então, sempre que a gente tem uma modificação, ela parte sempre do indivíduo, para ela alcançar o todo. A lei, ela não é feita só para mim, ou só para ela, ou só para ele. A lei é feita para a sociedade. Agora, a gente chega nesse ponto quando a sociedade está minimamente preparada para estar nessa coletividade dessa forma. E aí, de um jeito ou de outro, todo mundo vai cumprir essa lei. Por quê? Porque está ali. A gente sabe que se não cumprir, a gente vai ser punido. Então, em tese, a maioria cumpre. Porque se a maioria não
cumprisse, a gente tinha um problema sério nessa sociedade. E não é isso que a gente vê. Então, faz parte, a liberdade humana ela é restrita. Mas, dentro de cada sociedade, e aí a gente, se partir para comparar com outras sociedades, a gente vai ver que tem locais que não tem um código civil ou um código de direito penal, mas se a pessoa transgredir alguma coisa, ela é punida. Então, existe isso, né? Agora, é lógico que essa sociedade, ela culturalmente, ela é muito mais evoluída que a nossa. Então, já pode ser assim lá. O livre-arbítrio é, pois, a expansão da personalidade e da consciência. Então, a gente não sabe que quanto mais a gente tem, mais é dado pra gente? Isso vale também na questão do livre-arbítrio, na questão dessa responsabilidade. Quanto mais consciência eu tenho do que é certo e do que é errado, a tendência é que eu tenha mais responsabilidade. Tanto que para aquele que desconhece um determinado tipo de lei, dependendo do que ele cometeu, do crime que ele cometeu, isso pode ser usado até como atenuante para ele. Aí tem um monte de coisa que envolve isso para que isso seja usado como atenuante. Por quê? Porque ele não sabe, porque ele não tem como saber, ele não tem cultura, e aí entra um monte de coisa, né? Isso vale para a gente também em termos de sociedade, vale para a gente em termos de liberdade. Então, quanto mais eu sei, quanto mais eu for responsável, é porque mais consciência eu tenho de tudo aquilo que é certo e que é errado, que eu posso fazer e que eu não posso. Aí, para ser livre, então, ele está dizendo que é necessário querer ser. Olha só, não basta só você conhecer, você tem que querer ser. Tem que partir da sua vontade. Então, até para isso, você usa o quê? Seu livre-arbítrio. Você pode simplesmente dizer que não. A gente vê muito isso na doutrina espírita, né? Quando a gente começa a estudar e fala assim, olha, quanto mais você souber, mais responsabilidade dá, aí some todo mundo do estudo. Some rápido. É uma coisa assim fenomenal. Mas por quê? Porque a gente também tem que se esforçar para ser. Não é só o querer saber, não é só querer ser. A gente tem que se esforçar para ser responsável. Porque muitas vezes a gente vai ser obrigado a fazer uma coisa que a gente não quer. Mas porque a gente é responsável, mas porque a gente quer essa liberdade, porque a gente quer alcançar esse patamar top de poder realmente ser dono de si mesmo, a gente vai acabar tendo essa opção. Olha, eu vou fazer uma coisa que eu não quero, e às vezes a gente acha que são as grandes atitudes que modificam, não, são as pequenas atitudes, são as pequenas decisões, porque em cima de cada pequena decisão está envolvendo um monte de outras coisas, e muitas vezes quando você vai fazer a participação dessa notícia, para quem de direito, o que vai acontecer? A outra pessoa não vai conseguir compreender as suas razões. Mas você se esforçou, você sabia que tinha que fazer daquele jeito. Por quê? Em relação a uma determinada coisa, você era responsável por aquele resultado. Mesmo que aquilo independesse da sua vontade. Então chega um momento que você tem que sentar e resolver. Farei o quê? Do jeito que está, não pode continuar. Então, se não pode continuar, eu preciso exercitar o meu livre-arbítrio para que eu defina uma determinada situação que não tem mais condição de continuar. Aí ele diz que isso só se pode obter por uma educação e preparação prolongada das faculdades humanas. A libertação física pela limitação dos apetites, a libertação intelectual pela conquista da verdade, a libertação moral pela procura da virtude. Olha só, quanto esforço que a gente tem que fazer. E ele já começa pelo mais básico, que é a comida, né? Então ele já vai assim, ó, vamos lá, fecha essa boca.
no conceito mais atual, hoje a gente entra nas disputas de veganos, vegetarianos e carnívoros e onívoros e assim vai, né? Mas a gente precisa de tudo isso para que essa libertação ocorra. Em todos os graus da sua ascensão, na repartição dos bens e dos males da vida, ao lado da concatenação das coisas, sem prejuízo dos destinos que o nosso passado nos inflige, há sempre lugar para a livre vontade do homem. Então, por mais que os espíritos tenham dito que muitas vezes são eles que nos dirigem, blá, 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 sempre tem lugar para a nossa livre vontade. Por quê? A gente não veio para cá para se melhorar. O objetivo é a gente sair daqui melhor do que a gente entrou. Já contei isso para vocês, né? Já falei, vou falar de novo. Quem não me ouviu, eu estou falando. Tá? O objetivo da gente é chegar aqui de um jeito e sair melhor. Esse é o objetivo. A proposta é sempre essa. O que a gente precisa fazer para isso? Além de cumprir com as coisas que a gente, em tese, recebeu como matéria básica lá para a nossa reencarnação, tenhamos nós reencarnados de forma planejada ou compulsoriamente, a gente tem um planejamento lá. Então, se a gente veio para cá para fazer isso, tem um monte de outros contextos que vão nos ajudar ou nos prejudicar para alcançar esse objetivo. E aí, o que acontece? A gente veio para cá para ser melhor. Então, se a gente veio para cá para ser melhor, a gente vai ter a intuição, a gente vai ver lá na frente, a gente vai ter a ajuda, a gente vai ter o auxílio, mas a decisão de seguir o caminho é nosso. Exemplo muito simples, trazendo aqui para a nossa vida material. Vamos esquecer, ninguém é espírito aqui, a gente só tem uma vida material, tá? A gente tem que ir para um determinado lugar e para esse determinado lugar tem dois caminhos. O caminho mais curto é um caminho que o chão está muito ruim, tem muito buraco, tem muito sinal, mas ele é mais curto. E mesmo com todos esses problemas, você tem mais carro naquela via. Mas você tem um outro caminho que é mais longo, a pista está redondinha, tipo assim, linha amarela, ó, vai embora. 110 velocidade máxima, uma delícia. Para ele que gosta, pisar e uau! Né? Mas ele vai ter que pagar pedágio. Ele vai ter que pagar pedágio, ida e volta. Entendeu? Se ele for pelo outro caminho, é mais curto, mas tem mais gente, porque tem muita gente que não quer. E aí, se a gente for colocar a diferença de um tempo para o outro, é basicamente o mesmo tempo. O que ele vai escolher? Aquilo que é mais confortável para ele mesmo, que ele tem que pagar por isso. Por quê? Porque é melhor. O caminho pode ser mais longo, você pode ter a questão de pagar o pedágio, mas ele é mais confortável. Diferente de eu passar por um lugar que está cheio de buraco, cheio de carro, cheio de quebra-mola. Tem uns lugares que eu não sei nem para que tem quebra-mola, né? Porque tem tanto buraco que já quebra as molas todas, não precisa de mais ajuda, né? Mas, ainda assim, a gente tem essas questões. Então, são escolhas que a gente faz o tempo todo, gente. A gente abriu os olhos, a gente vai escolher qual é a roupa que a gente vai vestir naquele dia, a hora que a gente vai tirar o pijama, a hora que a gente vai arrumar a cama, a hora que vai fazer café. É escolha. Poxa, mas são exemplos tão simples. Mas um exemplo simples desse pode atrapalhar todo o planejamento que você tem para o dia se você não fizer na hora certa. Porque você resolveu o que vai fazer depois, ou que não vai fazer, ou que vai deixar para o outro dia. Então, sempre tem lugar para a livre vontade de cada um de nós. E aí, até esse momento, existiam duas argumentações diferentes, tá? Tinha o argumento dos fatalistas, e resumidamente essa corrente dizia que o homem está submetido aos impulsos de sua natureza, que o dominam e o obrigam a querer, a determinar-se num sentido de preferência a outro. Logo, ele não é livre.
Então a gente pode pensar isso lá no início lá do século XX, quando todo mundo escolhia o marido, a mulher, ou qual era a profissão que filha ia ter. Eu acho que era assim, uma questão determinada, né? O cara naquele momento ele não tinha vontade mesmo não. E ele se vingava na geração seguinte, porque quando ele casava ele fazia a mesma coisa com as crias. E durante muito tempo a sociedade viveu assim, né? Até hoje vive. Mas hoje menos, bem menos, graças a Deus, né? De qualquer maneira, assim, o que acontece? Você vê que a pessoa realmente ela não tinha escolha, porque alguém precisava escolher para ela. É lógico que a gente sabe que abrindo o nosso leque, vendo do ponto de vista espiritual, tudo aquilo foi combinado antes de alguma maneira. A sociedade precisava ser daquele jeito, naquele momento, e a gente tem que respeitar, porque foi a partir daí que hoje nós temos a sociedade que nós temos. E eu estou falando só do nosso país, só daquilo que a gente conhece, tá, gente? Não vamos fazer as comparações, que são comparações meio absurdas, não, porque eu vou comparar com a sociedade da Holanda. Eu não moro na Holanda, e nem na Europa eu moro, né? Então, a gente precisa comparar as coisas que são próximas da gente para que a gente tenha condição de enxergar o que acontece. E tinha os que aceitavam com restrição. Ele admite a livre vontade do homem em face do sistema negativo e exalta as teorias das causas indeterminadas. Só que isso tudo levava em consideração um único ponto: você só vive uma vez. E eu concordo, nesse corpo aqui eu só vivo uma vez. Mas isso tinha ficado insolúvel. Como é que a gente vê essa questão? Como é que fica? Como é que o espírito progride? Como é que acontece isso? E aí ele diz exatamente isso. Essa questão, esse ponto de vista passa a mudar quando você alarga o círculo de vida e considera o problema à luz da doutrina dos renascimentos, ou seja, à luz da doutrina espírita, né? Assim, cada ser conquista a própria liberdade no decurso da evolução que tem de perfazer. Ou seja, nesse espaço de tempo que eu tenho aqui, né? De 1966 até não sei quanto, a dormir não sei quanto. O que eu fiz para me melhorar? O que eu fiz para progredir? Vamos pesar todos os erros que a Cristina cometeu só nessa encarnação, que não são poucos, né? Com todo o progresso pessoal que ela teve. E aí a gente vai ver como é que a gente vai equilibrar essa balança, né? Quando eu voltar e alguém chegar para mim e falar assim: o que fizeste das moedas que te dei? E aí é tenso mesmo, o negócio é tenso. Aí o que tá pensando que a pessoa aqui é 100% boa? Não. Aí o que acontece? Nesse momento em que a gente tem que prestar conta daquilo, né? Em todos os momentos que o nosso anjo guardião, o nosso mentor fica cansado, né? Quando a gente toma uma decisão errada, ele lá, vamos nós de novo, né? Mas em todos esses momentos, eles respeitam. Há casos até que a gente já deve ter lido, pelo menos eu já li algumas coisas, que dependendo das escolhas que a pessoa esteja fazendo naquele momento, o mentor ele se afasta para dar àquela pessoa a liberdade de agir por si mesma, dela poder perceber o que ela está fazendo para ela poder mudar de rumo. E a partir daí, tá todo mundo de longe só olhando. Se o que estiver sendo feito puser muito a perder aquela encarnação, aquilo pode ser abreviado. Então tem todas essas questões que a gente precisa analisar quando a gente pensa em livre-arbítrio. O livre-arbítrio também, e aí a gente tem que lembrar do que a gente falou há pouco, do indivíduo e da coletividade, ele começa a partir do um. Então, naquele primeiro momento, era necessário que houvesse, não tem isso de livre-arbítrio. Por que livre-arbítrio? Meu pai mandou eu casar com aquela mulher feia, eu tive 5 filhos com ela. Aí eu mandei meus 5 filhos casar com um monte de mulher feia também. Tá pensando? Fácil não. E como é que a gente concilia o nosso livre-arbítrio com a presciência divina? Aí, Deus conhece a cada um de nós. Todo mundo concorda com isso?
Se Deus sabe quando cai a folha da árvore, Ele conhece cada um de nós, gente. Ele conhece cada folha, né? E aí, rigorosamente, Ele sabe, né? Ele tem conhecimento do que a gente tem condição de realizar e do que não tem. É por isso que quando a gente vai combinar uma reencarnação, que a gente tem condição de participar do processo, e a gente acha que soube muito, que está muito bom assim, entendeu? Que a gente teve um crescimento espiritual assim no estilo do André Luiz e além. Aí o mentor chega e fala assim: não, você não vai fazer isso não faz não, sabe por quê? Não vai dar certo. Vai lá, reencarna, melhora, progride mais. Você está entrando numa época legal. Você chegou nos anos 60, você vai pegar toda a revolução tecnológica, você vai ficar top. Pô, tu vai chegar aqui sabuda. Aí quando chegar lá da outra vez, você vai chegar e vai poder fazer isso que você quer. Por quê? Você melhorou moralmente, você melhorou intelectualmente, você melhorou culturalmente, porque você teve acesso a coisas que lá na outra encarnação você não teve. E aí você aproveita que você vai chegar aqui com uma bagagem boa, se não pisar na bola, se não usar errado o livre-arbítrio, né? E aí sim, você vai ter condição de ir lá na frente, até porque se você ficar direitinho, a gente deixa você voltar lá no mundo de regeneração. Ó, não vai nem precisar doer tanto. E aí, quando você tem tudo isso aqui, ele sabe, e se ele sabe, os prepostos dele sabem. Quem são os prepostos? É esse pessoal que contribui com a gente na hora que a gente está lá no departamento de reencarnação, né? O Clarencio da vida, o Alexandre da vida, né? Que aí sabe que a gente tem condição. Por quê? Porque eles conhecem muito mais das nossas reencarnações passadas do que a gente tem condição de conhecer. Porque é muito mais fácil eu lidar, eu tratar com o que eu sei de errado do outro do que o que eu sei de errado a respeito de mim mesma. Eu acho que ia ser muito difícil para mim, entendeu? Saber que eu reencarnei com alguém que eu matei. Conscientemente, isso para mim seria um choque. Mas ele sabe. Ele está lá participando dessa programação, junto comigo, e ele sabe do que eu tenho condição de fazer e do que eu não tenho. E aí, considerando tudo isso, ele sabe, né, quais são os tipos de determinação que a gente vai ter. Só que olha que coisa legal. A gente fala aqui que a gente tem uma programação, né? Que quando a gente combina, e aqui eu vou falar só do que é planejado, tá, gente? Quando a gente combina, a gente sabe que a gente precisa resolver determinadas questões com A, B e C na nossa vida, né? E que a princípio esse laço de amor maravilhoso que precisa resolver todas essas questões não vai rolar. E aí a gente tem aqueles casamentos que são realmente resgates. E quando a gente tem esses casamentos que são realmente resgate, tudo que você não tem certeza que acontece é amor naquela união. Mas você precisa resolver a questão. Então, se você conseguir ressignificar as coisas, você talvez consiga chegar no final com um resultado top. Porque vamos lá. A gente casa com uma pessoa que a gente matou, que matou a gente. Pronto. Vamos lá. Eu não matei não, porque vocês acham que eu sou muito ruim. Não. Eu morri. Eu fui assassinada, tá bom? Vítima. Eu sou vítima. Então, mas eu tenho que reencarnar com esse espírito que me matou. E aí, eu acho que dificilmente eu vou conseguir viver com essa pessoa, porque algo em mim vai estar sempre ali impresso de alguma maneira, porque não existe um amor. Então, o que acontece? Aquilo dali está impresso em mim de alguma maneira. Em algum momento da nossa vida, aquilo pode desandar.
se a gente já não começar muito certo. Mas eu preciso resolver a minha questão com aquela pessoa. Mas tem que ser casado? Pode ser. Então, normalmente, quando a gente fala assim, a gente está falando de uniões de família. Resgate normalmente é união de família, gente. É meio bravo, é meio... Mas vai melhorar. Regeneração está chegando. Aí, vai melhorar. Pensa positivo, vai melhorar. Tá chegando. Tá chegando. Pra quem? Tá chegando. Aí, o que acontece? Quando a gente sabe que a gente tem que resolver uma questão com aquela determinada pessoa. Você analisa, você vê o tudo que a vida deu volta para você estar ali resolvendo a questão com aquela pessoa. Mas aí, no lugar de você se manter casado com a pessoa, você se separa e fica amigo dela. Ó! Dá certo, filha. Tá pensando que não dá? Eu sei que dá. Aí... eu sei que dá. Então, o que acontece? Você não ressignificou a situação? Depois tu conta pra gente, tá? Quando você for, ver se deu certo. Não, eu tenho certeza que deu. Tenho certeza. Não, gente, de novo não. Não, quero ser feliz, gente. Quero ser feliz 100%, tem direito. Aí o que acontece? Então, olha, mas o que aconteceu? Quais foram os atos que nós tomamos para que a coisa tivesse que acontecer? Então é isso que ele está dizendo aqui. Quando a gente combina alguma coisa para a nossa reencarnação, a gente tem no planejamento que precisa resolver a questão X. O que a gente vai fazer para resolver isso depende da gente. Porque vai depender de todas as escolhas que a gente faz. Você não estava aqui quando eu falei isso, eu vou repetir para você, Bela. Quando a gente não escolhe, a gente também escolhe, tá? A gente escolhe sempre. O ato de escolher é sempre positivo, mesmo quando a gente acha que não tá escolhendo nada. Então, o que acontece? Não é o ato em si, entendeu? Eu preciso ter uma morte trágica. Então, o que vai acontecer? Naquele momento que a Cristina passar na Rio Branco, vai despencar um pedaço do prédio na cabeça dela e vai ter que ser trágico ali daquele jeito. Então, naquele momento, eu tenho que estar na Avenida Rio Branco para morrer daquele jeito. Não é assim. Não são os atos que vão determinar as coisas que a gente precisa fazer para colocar em prática as coisas que a gente combina, tá? Porque se fosse desse jeito, como é que ficam as reencarnações compulsórias se o cara não sabe de nada? Se mandar ele vir, vai, desce, não quero, vai, bota pra dormir, pá, desce, joga ele, pá. Entendeu? Empurra, tipo assim, olhou, pá. Então, é isso que ele está dizendo aqui pra gente. Não é a previsão dos atos, é a previsão do que a gente precisa resolver. Como a gente vai resolver? A gente tem a liberdade para decidir isso. Posso fazer uma pergunta? Sim. A reencarnação compulsória, ela acontece no momento em que você não quer reencarnar? Que momento que acontece essa reencarnação compulsória? Quando eu perco meu livre-arbítrio? Olha, não é o momento, é a necessidade. Se você não está em condição, vamos lá, vamos pensar aqui no caso do nosso lar. Aquela senhorinha que estava lá no jardim. A senhorinha do jardim, ela até aquele momento, ela não tinha se adaptado a nenhum tipo de trabalho, tá? Mas ela queria ajudar o filho que estava passando por questões aqui na Terra. Se ela precisasse reencarnar naquelas condições em que ela estava ali, provavelmente seria uma reencarnação compulsória. Ela não perdeu o livre-arbítrio dela, ela só não tinha condição de resolver. Somos crianças, criança pequena. Criança pequena tem condição de resolver alguma coisa? Não. Mas tem livre-arbítrio. Isso à luz da educação moderna, que antigamente não tinha não. Antigamente o negócio era estreito. E aí a gente tem aqui, ó. Foi Deus que quis assim. Aí ele diz, não, Deus é amor. Se deu errado foi pelas decisões que você tomou. E se deu certo também. É porque não tinha o deu certo, né? Só tinha o deu errado. Entendeu? Se deu certo também.
Porque a gente não é só penalizado. A gente tem ônus e bônus, né, gente? Vamos considerar isso, né? E aí a gente volta para a reencarnação planejada e a reencarnação compulsória. No primeiro, a gente tem que o espírito escolhe a família, o seu meio, ele sabe de antemão quais as provações que o aguardam. Ele sabe também que essas provações são necessárias para desenvolver as suas qualidades, curar os defeitos, despir os seus preconceitos e vícios. Só esquece tudo quando vem pra cá, mas tudo bem. Bom, aí temos que fazer outra palestra. Nosso tempo já está indo embora. Podem ser também consequências de um passado nefasto, que é preciso reparar, sendo necessárias a resignação e a confiança. Por quê? Porque eu posso vir na questão da missão. Eu vim porque eu quis, né? A mãe do André Luiz, ela não precisava ter reencarnado naquele momento, mas ela veio porque ela amava aquele espírito e ela queria resolver todo aquele problema que estava acontecendo lá. Aí na reencarnação compulsória, o espírito não escolhe a família, nem o meio social, e ele não sabe de antemão quais são as provações que o aguardam. É compulsório. Eu fui lá e disse assim, a Bela vai descer, e ponto. É Deus que deu. Reclama não que tu tá bem na fita. Contudo, essas provações, elas são necessárias para desenvolver as suas qualidades, curar os seus defeitos, despir os preconceitos e os vícios. E pode ser também a consequência de um passado nefasto, né? Que é preciso reparar, sendo necessárias a resignação e a confiança. Poxa, o cara nem sabe o que ele veio fazer aqui, como é que ele vai ser resignado, gente? Em um ou outro caso, os grandes irmãos do espaço não nos abandonarão nas horas difíceis. Seja compulsório ou seja planejado, quando a gente tiver necessidade, a espiritualidade vai estar nos ajudando. O futuro aparece, então, não em seus pormenores, mas em seus traços mais salientes. Ou seja, eu preciso resolver X questão. Como farei isso? Como eu farei não está escrito lá na novela, tá? Aí a novela é a gente que escreve. Isso na medida em que o futuro é resultante de atos anteriores. Então, se eu tomei uma atitude que eu sabia que ia dar errado, e quantas vezes a gente faz isso, né, gente? Eu nunca fiz, mentira. Não, duvido. Eu não. Os atos que fazem parte das programações reencarnatórias representam a parte de fatalidade ou predestinação que certas pessoas são levadas a ter na vida. E isso também pode mudar. A gente conhece o caso do Divaldo, em que fazia parte da programação dele ter lepra. Mas a obra dele foi tão maravilhosa, ele conseguiu muito mais do que ele tinha vindo fazer aqui, e isso saiu da programação dele. Como, de um outro exemplo, se você tem uma condição para você alcançar e você não teve os atos necessários para chegar naquilo, aquilo também é afastado de você. Tá lá, fez parte da programação, mas você não fez a sua parte. O que tira da gente essa condição de ser marionete da espiritualidade. Pessoas, estamos aqui cada um no seu corpício, mas nós somos espíritos. E a gente não pode esquecer isso. Porque se não for desse jeito, como é que a gente progride, gente? Se a gente em momento nenhum tiver liberdade para tomar as decisões que a gente toma e chegar lá na frente e pegar lá o saquinho do ônus ou o saquinho do bônus, como é que a gente fica? Não faz sentido. Não faz sentido se a gente não pensar desse jeito. Como é que eu vou melhorar se eu tenho o tempo todo a espiritualidade me conduzindo? Vai pela direita, não, vai pela esquerda, não. Parece aqueles carrinhos do shopping agora, né? Que o pai fica assim com o controle remoto e a criança sacudindo. Entendeu? Você faz isso com ele, que eu sei. Entendeu? Você faz isso. Eu não fico no meu tempo, não tinha. Mas, assim, a gente começa a ver que, entendeu? Que na realidade não tem nada de fatal.
Qualquer que seja o peso das responsabilidades em que se tenha incorrido, pode-se sempre atenuar, modificar a sorte com obras de dedicação, de bondade, de caridade, por um longo sacrifício ao dever. Da mesma forma, se a gente só fizer besteira, a gente modifica todas essas coisas boas que a gente teria programado e a gente não vai receber isso. Aí quando a gente chega lá, aí eu assim, eu não entendi por que aconteceu isso, eu não entendi. Ah, vem aqui que eu vou te contar. Aí começa a aparecer, que a gente começa a ver da reencarnação mais recente para a passada, né, gente? A gente começa a ver os erros mais recentes, aí a gente volta lá em 1752, quando a gente cortou a cabeça de alguém. Entendeu? Você riu porque você já foi para aula de anatomia, né? O livre-arbítrio e a coletividade. A questão do livre-arbítrio, ela tem uma importância capital e graves consequências para toda a ordem social, por sua ação e repercussão na educação, na moralidade, na justiça e na legislação. A gente tem que lembrar que a coletividade é feita de um conjunto de indivíduos. Não foi isso que vocês aprenderam na escola? É assim que eu aprendi, não sei se mudou. Ou seja, em tudo o que envolve o ser, o indivíduo e a coletividade, que é a sociedade, nós aqui. Como sabemos, as almas, independente do tipo de reencarnação a que sejam submetidas, e esses grifos são meus, isso não está lá no livro do Leon Denis não, tá? São equivalentes em seu ponto de partida, ou seja, vamos lá lembrar lá do livro dos Espíritos, não sei qual é a questão, não me perguntem, procurem. Como é que é criado o Espírito? Todo mundo veio simples e ignorante. E aí, como todos nós viemos do mesmo lugar, ou seja, as nossas origens são equivalentes, nós somos diferentes por quê? Pelos nossos graus de adiantamento. E isso é muito simples, se a gente pensar numa corrida. Vamos pensar numa corrida? Todo mundo sai do mesmo ponto de partida, da mesma largada. Todo mundo chega lá no final da corrida igual? Assim somos nós na vida. Então, umas ele coloca como novas, outras velhas, e por conseguinte, diversamente desenvolvidas em moralidade e sabedoria. Então, a gente tem que entender que esse espírito velho, essa alma velha, foram os espíritos que aproveitaram suas encarnações e desenvolveram seu melhor potencial. Porque às vezes a gente pode ser uma alma velha, mas a gente ainda não aprendeu nada do que veio aqui, porque a gente quer ter razão. A gente quer ter razão. Eu vou fazer o que eu quiser. Aí dá nisso. Por isso que está aqui, ó, segundo aproveitamento de suas experiências. Aproveitou bem? Legal. Aproveitou mal? Vai continuar para trás. Seria injusto pedir ao espírito infantil, e o infantil nesse sentido é exatamente aquele que não aproveitou, que não quis aprender, tá? Méritos iguais aos que se pode esperar de um espírito que viu e aprendeu e aproveitou o que aprendeu e o que viu muito. O espírito só está verdadeiramente preparado para a liberdade no dia em que as leis universais que lhes são externas se tornem internas e conscientes pelo próprio fato em sua evolução. Todo mundo aqui, de um jeito ou de outro, conhece os 10 mandamentos. Não é verdade? Eu digo que são as nossas diretrizes, é ali lá o nosso sistema Robocop. Vocês já assistiram Robocop, né, gente? Pelo amor de Deus. Ah, tá. Se não, procurem que achem. Então, o Robocop, ele tinha uma diretriz, né? Na verdade, acho que eram 4 ou 5, tinha uma que ele não podia de jeito nenhum, senão ele morria. Dava pane lá no circuito, dava um rololô danado. Mas todas as outras que eram referentes a ele proteger um inocente, agir em prol da justiça, não sei o quê, isso tudo para ele ia, fazia naturalmente. Aquilo só piscava quando ele fazia o que não era certo. E a gente tem isso na gente também, são os nossos 10 mandamentos, né? Aquele nosso momento Robocop, que a gente sabe que não pode matar, não pode roubar, não pode cobiçar as coisas alheias. Uma coisa que a gente não faz é
cultivar o sábado e tal, mas isso aí são outras questões, né? Mas, de qualquer maneira, a gente sabe que aquilo ali está dentro da gente. Então, da mesma forma que a gente tem isso dentro da gente nos 10 mandamentos, todas as outras leis de convivência, de sociedade, de equilíbrio, de igualdade, conforme isso for entrando dentro da gente, a gente vai precisar de menos leis. Falando aqui no Brasil, né? Se por curiosidade vocês pegarem a cacetada de lei que o Brasil tem, é uma coisa de louco. Da Constituição até a legislação mais nova. E assim, 99% da população não conhece essas leis todas e, em tese, a gente infringe um bocado delas também por causa disso. Entendeu? Então, conforme você vai tendo essas leis mais básicas de convivência, de tolerância, de amor, de solidariedade, melhor vai se tornar essa sociedade. E é assim que a gente tem na Europa alguns países em que não existe código de nada, mas se o cara fizer um troço que está errado, ele vai ser punido. E é simples assim. Ah, mas não tem a lei, o cara não faz. Por quê? Porque ele já está com uma evolução social, ele já está com uma evolução cultural, ele já está com uma evolução moral, que nós aqui, tupiniquins, não temos. Então é isso que nos difere também desse pessoal. No dia em que ele se penetrar dessa lei e fizer dela a norma das suas ações, terá atingido o ponto moral em que o homem se possui, domina e governa a si mesmo. Então, vamos trazer para aquilo que a gente aprende aqui na doutrina espírita, seja através do EJA, das palestras, dos estudos que a gente faz, seminário, não interessa. Eu fiz aqui um estudo e a gente está aqui e se aproveitou. O que a gente pegou disso e trouxe para dentro da gente? Serviu para a gente? A gente vai aplicar na nossa vida? Não é aplicar para o vizinho ver. A gente tem que aplicar para ninguém ver. Porque as testemunhas que nos cercam não têm corpício. E muitas vezes estão ali esperando exatamente a gente não se aproveitar dos momentos que a gente tem. Então, quando a gente começa a botar para dentro aquilo que realmente nos serve, que realmente nos interessa, a gente começa a dar esse passo para essa evolução, para essa liberdade que todo mundo quer. Daí em diante, já não precisará do constrangimento e da autoridades sociais para corrigir-se. E é assim que a gente tem em países como a Inglaterra, em que as coisas são mais light, todo mundo mais sussa. E dá-se com a coletividade que se dá com o indivíduo, porque se eu começo a mudar, ele começa a mudar, ela começa a mudar. Não foi assim que a gente parou de fumar nos ambientes? Foi assim que a gente parou de fumar nos ambientes, gente. Eu fumei quase 30 anos, eu trabalhava no banco com um maço de cigarro. A menina do meu lado, não, eu não gosto de cigarro, eu paro de respirar, eu tô fumando. Eu podia. É, filha, falava assim mesmo. Entendeu? Não quer respirar minha fumaça, não tem problema. Para de respirar porque eu estou fumando. E isso acontecia com todo mundo, no ônibus, no metrô, nas barcas, aonde fosse. O mundo era dos fumantes, gente. O cinto de segurança no carro também. O cinto de segurança no carro. Ó, eu tenho um monte de marca aqui, foi um acidente de carro que eu sofri. Se eu tivesse com cinto de segurança, eu não tinha essas marcas todas. Mas por quê? Porque a sociedade não usava aquilo. Era item obrigatório no carro, porque o Brasil exportava carro sei lá para onde, ou fazia sei lá o quê, e tinha que ter aquilo lá e fazer para todo mundo. Mas a gente não usava. Então é a partir de coisas individuais. Por que existe a lei seca? Porque estava todo mundo preocupado com o pessoal que bebia muito e batia com o carro? Não, é porque começou a ficar muito excessivo. E aí começou a morrer quem não bebia. Porque o cara que estava dirigindo alcoolizado acabava acertando aquele que não estava. E é assim que a gente começa a mudar. Então, mas aqui no Brasil a gente ainda precisa ter lei no papel para punir e tal. Principalmente com multa, porque o brasileiro adora tomar multa, gente. Ele só funciona quando vai no bolso. Entendeu? Então, mas toda essa modificação ela aconteceu porque as pessoas individualmente começaram
a se manifestar, e a partir daí foi criada uma lei, e a partir daí a coletividade entrou na onda. É assim que modifica. Tudo que se eleva para a luz, eleva-se para a liberdade. Hoje a gente pode entrar dentro de um local fechado, ou entrar numa condução, sem correr o risco de ser queimado por um cigarro. Porque às vezes a pessoa está no ônibus lotado com cigarro. Né? E eu já peguei muito ônibus assim, gente. Entendeu? Cinema, entendeu? E olha que no cinema, então, mais risco ainda, né? Porque onde é que o cara apagava o cigarro? No tapete do cinema, né, gente? Ué? Eu apaguei muito. Ué? Gente, isso era normal. Ainda bem que o mundo evoluiu. Mas isso era normal. A gente fica assim escandalizado, mas isso é mudança de pouco tempo. Isso é mudança de 20, 25 anos, 30 anos. Menos. Tá? Acho que Menos. Menos? Então, olha só. Tudo jovenzinho. Então a gente não pode simplesmente chegar e, nossa, como você era horrível. Não, o meu comportamento era aceito. Todo mundo fazia. Quando começou a mudar, entendeu? Igual a menina que trabalhava comigo, que não aguentava o cheiro do cigarro, entendeu? Aí começou a ficar ruim pro pessoal fumante. Aí começou a ficar ruim pro pessoal que andava sem cinto de segurança. Aí começou a ficar ruim pro pessoal que toma uns goró e vai andar de carro igual os doidos lá pela Avenida das Américas. Entendeu? Mas por quê? Porque houve um movimento da sociedade. E aí quando você consegue ter, aqui no Brasil ainda só por força de lei, mas você consegue ter comportamentos mais pacíficos porque essa sociedade se modificou. Cris, em Londres é proibido dar beijo no cinema. Hoje. Hoje ainda é proibido? Hoje. Mas tem... Bom, deixa pra lá. Eu ia falar uma coisa, deixa pra lá. Passa. Depois a gente fala. Então, o livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire a consciência de si mesmo. Nada o dirige senão a sua vontade. Então, no mesmo livro dos espíritos que diz que os espíritos eles estão tão ligados à nossa vida que por muitas vezes são eles que nos dirigem, está lá dizendo que nada nos dirige senão a nossa vontade. Vocês possuem o livre-arbítrio para fazer o que eu quiser. Ou será que não? E aí ele faz assim uma menção a Sócrates, né? Existe apenas um bem, o conhecimento, e um mal, a ignorância. Né? Sócrates foi um filósofo grego, criador da filosofia ocidental. E aqui ele coloca algumas coisas pra gente, né? Quando a gente acha que a interferência no nosso livre-arbítrio, aí é essa tal perguntinha dos espíritos que muitas vezes nos dirige. Causas secretas, né? Secretas, que atuam em nós. A intuição, que vem combater o nosso raciocínio. Impulsos partidos de uma consciência profunda, que nos determinam num sentido não previsto. Isso serve tanto para o bem como para o mal. Porque eu posso estar com a minha frequência lá em cima e só a espiritualidade superior vai chegar perto de mim. Entenda, gente, espiritualidade superior não precisa ser o Emmanuel não, tá? Pode ser um mais baixinho assim, mas que é superior a mim. Não é inferior a mim, né? Mas por quê? Porque a minha frequência está melhor, a minha frequência está alta. Eu estou tentando, eu estou me esforçando ser uma pessoa melhor, dia a dia, embora não pareça. Mas também tem aquela questão de modificar, né, de ser aquele espírito, né, não tão evoluído,
não tão positivo, porque a nossa frequência baixou, porque a gente está com muita raiva da vida, porque a gente está reclamando demais, porque a gente se ofende por qualquer coisa. Então, isso são as coisas que são secretas que atuam em nós. Mas no final, o que acontece? Isso não é uma negação do livre-arbítrio. É eu chegar para você e conversar com você. Qual é o seu nome? Cíntia. Então, eu chego e converso com você, Cíntia. Poxa, Cíntia, se eu fosse você, eu não fazia faculdade de medicina, não. Eu fazia faculdade de biologia. Eu não estou dando um papo com você? Quem vai resolver qual a faculdade vai fazer? Ou eu chego para você e falo assim, não, você vai assistir teatro, você vai no teatro municipal assistir uma orquestra, que é isso? Vamos pro baile funk. Vamos pro baile funk. E quem vai resolver para onde vai? Você. Eu não vou nem para um lugar nem para o outro, eu vou ficar em casa assistindo Netflix. E é a ação da alma na sua plenitude, intervindo no curso dos seus desígnios. Ou então a influência dos nossos guias invisíveis. E esses guias podem ser esses espíritos mais inferiores se a nossa frequência estiver lá embaixo. Né? A gente vai se deixar influenciar ou não por essa interferência. Que exerce e nos impele no sentido do plano divino. Aí é o top. A intervenção de uma inteligência que, vindo de mais longe, mais alto, procura nos retirar do inferior e nos levar ao topo. Quando a gente anda fazendo só besteira, aí o nosso mentor fala assim, lá vamos nós de novo. Não, não faz assim, por favor, não vai por aí, não sai às 11 horas da noite, por favor, fique em casa. Ou a gente tem aquela certeza que não pode ir num determinado evento. Você fala, nossa gente, eu estou com uma intuição que se eu for sair de casa não vai dar bom. Aí você não vai, aí você acaba descobrindo que realmente deu ruim. Então, quem tomou a decisão de ir ou de sair? Cada um de nós. Quem tomou a decisão de repente, procurar uma situação ou não procurar? Nós. Você está andando com um grupo de pessoas que você já sabe que não é legal e você continua com aquele grupo de pessoas. Quem foi a decisão final? Por mais que um monte de gente, vamos esquecer a espiritualidade, um monte de gente conversasse com você que o grupo não era legal e ainda assim você continuou com o grupo. Quem resolveu? Foi você. Então a decisão final é nossa. Eles estão lá, ajudando, colaborando, da melhor maneira que pode. Mas o final, lá, na hora de assinar o contrato, a assinatura é nossa. Porque está aqui, ó. Em todos esses casos, é só a nossa vontade que rejeita ou aceita e decide em última instância. Eu não quero, não vou fazer, seja bom ou não seja. Em resumo, nós podemos dizer que seria mais exato afirmar que o homem é o obreiro da sua libertação, independente da corrente filosófica que ele siga. O estado completo de liberdade o atinge no cultivo íntimo e na valorização das suas potências ocultas. Os obstáculos acumulados em seu caminho são meramente meios de o obrigar a sair da indiferença e a utilizar suas forças latentes. Ou seja, não tem aquele post que fala que as pedras no caminho para você não ficar chateado porque vai ser a escada do seu sucesso? É mais ou menos isso. Todas as dificuldades materiais podem ser vencidas. Olha que legal. Somos todos solidários e a liberdade de cada um liga-se à liberdade dos outros. É sempre a partir de um indivíduo que a gente atinge a coletividade. Tá? Então não é desculpa de política, é a realidade. É a partir de um indivíduo que você muda toda uma situação. Libertando-se das paixões e da ignorância, cada homem liberta os seus semelhantes. Você vai sempre estendendo isso para o todo. E tudo o que contribui para dissipar as trevas da inteligência e fazer recuar o mal, torna a humanidade mais livre, mais consciente de si mesma, de seus deveres e potências.
E aqui ele diz: o livre-arbítrio é, pois, a expansão da personalidade da consciência. Para sermos livres, é necessário querer seu e fazer esforço para vir a seu, libertando-nos da escravidão da ignorância, das paixões baixas, substituindo o império das sensações e dos instintos pelo da razão. Gente, muito obrigada.